Sabe quando você tem um problema na empresa e começa a analisar e percebe que o problema é maior do que se imaginava? Então eu vou contar um caso que aconteceu na minha vida profissional que na época deixou muita gente de cabelo em pé. Bom, na verdade isso já faz aí entre 15 e 20 anos, foi no meu início de carreira, né? Estava terminando o estágio, depois acabei sendo efetivado nessa empresa, era a TRW, depois passou para o grupo ZF, né? Mais recentemente. Mas enfim, e a minha área de atuação na época era no sistema de gestão da qualidade, eu era auditor interno, cuidava da auditoria do sistema, né? E auditoria de processo também. E um certo dia, fazendo uma das auditorias de processo, e na verdade de sistema, eu peguei lá a análise, né, da documentação de projetos, o desenho, né, com as especificações do produto e fui dar uma avaliada no processo também, né, juntei ali a auditoria de processo, analisando como que era a documentação de operação, como o produto estava sendo produzido, comparando com as especificações de projeto. E aí eu me deparei com o seguinte problema, tá, que havia uma modificação no produto, no real, né, na produção, que não batia com a versão da especificação. O desenho pedia, eu não lembro qual que era a variável, mas vamos falar assim, uma espessura. O desenho falava que era um valor de espessura com as tolerâncias, e na linha de produção, a documentação e o produto estava saindo fora do desenho. E estava funcionando. Eu abri a não conformidade, no dia seguinte o pessoal começou a analisar, e até por despreparo, né, da equipe na época, da liderança ali daquela área, eles já iam tomar a decisão de simplesmente passar a produzir conforme a especificação. Ia mexer inclusive no ferramental. Era uma peça plástica, era um molde, né, de injeção, iam fazer as correções. E aí eu gostava assim de trabalhar nessa área, né? Embora eu gerei a não conformidade, mas eu gostava muito mais de trabalhar na solução do problema. E eu participei do time de discussão. E aí veio a surpresa, várias outras características daquele produto, várias outras medidas, né? Não só espessura, mas altura, comprimento, largura, enfim, outras variáveis também estavam fora da especificação do desenho. Tá? Então não era simplesmente colocar aquela variável dentro da especificação, aquilo poderia gerar outros problemas que o produto poderia inclusive parar de funcionar. É mais ou menos, vamos pegar essa caneta aqui como exemplo. Então vamos separar ela em tampa e a base, né, plástica aqui onde se escreve. Então olha só, e ela tem um encaixe, né, tem o diâmetro interno da tampa e esse diâmetro externo aqui da base que vão encaixar e vai travar, né, para não entrar ar, para não estragar a carga. Vamos supor que uma determinada fase da produção, né, do projeto, essa tampinha saia da especificação, ela comece a ficar menor do que o especificado no desenho, no projeto. E aí não vai encaixar. Aí o time vai discutir a causa raiz, analisar, né, tomar as ações e, é lógico, qual que seria o mais óbvio aí? Voltar, entender a causa raiz, mas de imediato voltar à especificação conforme desenho, aumentar o diâmetro para poder encaixar. Só que o que acontece na prática que a gente vê por aí? Pessoal, às vezes é mais fácil mexer nesse diâmetro, então eles vão lá e corrigem isso aqui para voltar a encaixar e manda bala, né, na produção e vai, e aí fica outra. Aí o que acontece? Isso daqui estava fora da especificação, isso daqui também começou a ficar fora para poder juntar, encaixar e começar a funcionar o produto como um todo, tá? E é mais ou menos essa analogia que aconteceu nesse produto que a gente observou, só que isso envolvia, sei lá, quase uma dezena de outras variáveis do mesmo produto, que uma foi puxando a outra e foi virando, na verdade, uma bola de neve. Tá? Então se a gente voltasse lá e colocasse essa variável dentro da especificação, não ia mais funcionar, teria que mexer em tudo. Então não era só uma variável que estava fora da especificação do desenho, mas várias outras. Enfim, isso deu um problema muito maior do que a gente imaginava. Tivemos que inclusive comunicar ao cliente, quando nós fornecíamos produto para a montadora, isso deu um problema muito grande. A ação de imediato foi, não dá para simplesmente sair mexendo e voltando tudo na especificação. Tá? Porque envolvia ferramental, tinha coisa em fornecedor, enfim, é uma coisa trágica assim no projeto. Tá? E a ação foi a gente tirar uma fotografia da situação atual, fazer uma análise, né, das variáveis ali de tolerâncias, fazer o estudo de capabilidade de novo e aí fazer um desenho conforme o que estava no real. Já foi a ação de imediato e lá mais para frente, quando tivesse uma oportunidade de revisar o projeto,
tá? Com uma nova versão do produto, aí sim trabalhar para buscar atender, né? Fazer realmente conforme o acordo aí com o cliente. Mas enfim, essa foi uma história aí de problemas que nós observamos que ele passou a ser maior do que imaginávamos no começo. Tá? Deu muito trabalho, na verdade não foi fácil resolver, na verdade esse problema, esse projeto na verdade ele se estendeu aí até o fim, né, da vida útil dele, e só na próxima versão nós conseguimos corrigir. Mas o que eu quero relatar aqui na verdade é no sentido de a preparação do profissional para a tomada de decisão, tanto o senso crítico como a capacidade de resolver problemas complexos. E não simplesmente sair, vamos mexer naquela variável, vamos colocar aquilo. Isso eu estou falando de produto, mas se aplica também a problemas que a gente vê no processo ou em serviço, né, processo administrativo, qualquer coisa. Simplesmente o líder vai lá e toma a decisão de voltar aquela variável para o que era antes, colocar na especificação, mas às vezes não é tão simples. Né? Precisa analisar o histórico e também a abrangência daquele problema. Será que aquilo não se estendeu e afetando outras partes do processo, outras partes do produto ou do serviço que a empresa fornece? Então, essa é a mensagem desse vídeo de hoje. É a preparação do profissional, analisar essa abrangência, o impacto, a causa raiz, discutir com o time e não simplesmente agir por impulso. Tá bom? Então fica a dica para vocês. Até o próximo vídeo.